Mais de 30 milhões de pessoas no Brasil sofrem com a enxaqueca, segundo a Organização Mundial da Saúde. Uma doença neurológica crônica, marcada por dores de cabeça intensas e recorrentes. Além da dor forte, os sintomas incluem enjoo, náusea, sensibilidade à luz, sons e cheiros, o que compromete e muito a rotina e a qualidade de vida de quem tem enxaqueca. Para esclarecer os sintomas e também o tratamento, a prevenção, eu recebo aqui no estúdio a médica neurologista Isabela Feitosa. Seja muito bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Ótimo. A gente começa perguntando porque quando a gente fala de enxaqueca, a gente fala de dor de cabeça. E a primeira pergunta que aparece é: quando uma dor de cabeça se torna uma enxaqueca, ou quando é que a gente consegue entender que aquela dorzinha do dia a dia pode significar algo mais preocupante, né? Isso, ótima pergunta. A enxaqueca, ela é um dos tipos de dores de cabeça, um do tipo de cefaleia, que é o nome que a gente dá para dor de cabeça. Então, existe a tensional e a enxaqueca, ela tem algumas características importantes. Então, quando é uma dor que é recorrente, que tem mais de 15 dias no mês de dor, uma dor que dói mais de 4 horas por dia, até dias seguidos de dor, geralmente uma dor que ela é unilateral, uma dor pulsante, como você falou, de moderada a forte intensidade, que compromete a vida, né, daquela pessoa, e tem esses sintomas que você falou, a sensibilidade à luz, a sensibilidade ao cheiro, a sensibilidade a algum barulho, né, e vem associado a esses outros sintomas também, uma náusea, um mal-estar, às vezes o vômito associado, né, o paciente ele apresenta uma fadiga, às vezes até precedendo essa dor de cabeça, né, alguns pacientes eles falam que começa a ter mais bocejo, fica cansado para trabalhar, então a gente fala muito que a enxaqueca ela não é só a dor de cabeça, ela é todo um componente que compromete o dia a dia daquela pessoa, que faz perder realmente qualidade de vida. Existe algum exame para diagnosticar? Como é que se fecha o diagnóstico de uma enxaqueca? Então, a gente fala que o diagnóstico da enxaqueca é clínico. Então, o paciente traz para a gente essas características. Eu tenho essa dor, né, que pulsa, que é unilateral, que vem com essa foto, esse incômodo, essa sensibilidade. E a gente fala muito que os exames, André, eles são para excluir outras causas. Então, excluir outras dores de cabeças, um tumor, né, uma dor de cabeça por um sangramento, uma dor de cabeça por um AVC. Então, a gente não tem aquela obrigação de pedir um exame de imagem, que muitas vezes a gente acha que é necessário. Só se essa dor de cabeça ela mudou o padrão, antes eu tinha uma dor assim, mas agora eu tenho uma dor de outro jeito. Eu tenho uma dor agora que vem com um desmaio, vem com uma convulsão, aí eu já não tenho mais tantas características da enxaqueca. Eu tenho algo a mais, aí eu preciso de um exame de imagem. Mas o diagnóstico de enxaqueca é clínico, são essas características típicas da dor. Bom, o que explica essa sensibilidade, né? Às vezes uma luz muito forte já parece provocar ali um transtorno, ou a questão do cheiro, que inicialmente pareceria não haver, né, alguma relação, né? Como é que a gente entende essa sensibilidade a essas questões provocando dor de cabeça? A gente fala que o paciente que tem enxaqueca, né, é uma doença neurológica, genética, tem um componente genético e tem uma fisiopatologia neurobiológica. Então, esse paciente, ele tem um cérebro hipersensível. Então, ele tem essa sensibilidade à luz, a esses fatores que nós já comentamos, e a partir daí, esse cérebro, ele começa a produzir substâncias inflamatórias, que inflamam nervos e vasos. Então, um cheiro que a gente poderia achar que seria normal para o outro que não tem enxaqueca, para o enxaquecoso, ele libera essas substâncias inflamatórias, ativa um sistema nervoso que a gente chama um sistema trigêmeo vascular e aí libera esse processo de inflamação em nervos e em vasos, levando a esse quadro de dor, que eu falo, a dor é como se ela começasse num ponto, mas ela se alastra, se espalha por todo o cérebro e leva todos aqueles sintomas associados. Isabela, você até falava sobre a questão genética, né, aparecer nesses casos de enxaqueca, mas ela é suficiente para indicar o que leva uma pessoa a ter esse tipo de quadro, ou esses fatores, o estresse, a rotina, eles podem acabar evidenciando essa doença? Então, tem realmente um componente genético, geralmente a gente encontra, minha mãe tem, minha irmã tem, né? É mais comum um pouco na população feminina, por questões também hormonais, né? Esses hormônios femininos acabam levando à ativação desse sistema de dor, mas eu falo multifatorial. Então, esse paciente, a gente pode até aproveitar e falar quais são os gatilhos para essa dor. Ele pode ter uma questão genética e aí ele vai estar em contato com alguns gatilhos. Principalmente o paciente enxaquecoso, quais seriam os gatilhos?
passar muito tempo sem se alimentar, então pular refeições pode ser um gatilho. Alguns determinados alimentos pode ser gatilho. Ficar muito tempo sem se hidratar, né? Determinados cheiros, como a gente já falou, o estresse, sim, a gente sabe que o gatilho, não dormir bem, e às vezes eu falo muito para o paciente, até dormir muito, então perder um pouco esse ciclo ali do sono pode ser ruim para o paciente que já tem essa tendência a ter essas dores. Então esses são os gatilhos que eu falo, cada paciente tem que tentar reconhecer o que é que te leva a ter dor e tentar, à medida do possível, evitá-los, controlá-los, que isso vai fazer parte também do tratamento. Alimentos podem evidenciar essa enxaqueca, podem provocar uma crise? Pode, André. Tem alguns alimentos, eu não tenho uma lista de alimentos proibidos. Cada paciente identifica para si o que pode ser. Muitas pessoas falam leite, né, que tem alguma associação, mas a gente reconhece muitos alimentos cítricos. Então, tem pacientes que têm a melancia como um trigger, um gatilho para dor de cabeça, o limão, coisas embutidas, enlatadas, então os apresuntados, né, salsicha. Então tem esses mais clássicos, mas assim, a gente não vai sair proibindo tudo de todo mundo. Então o paciente tenta anotar, reconhecer, uma vez eu comi uma salsicha, tive uma dor, outro dia eu comi também tive, então eu vou tentar evitar. Então a gente vai reconhecendo, mas tem alimentos que podem desencadear a dor sim. Bom, com cerca de 30 milhões de pessoas sofrendo com enxaqueca, eu tenho certeza que uma parte da nossa audiência está se identificando com essa entrevista. E aí a pergunta que é batata, a gente vai saber agora, tem cura? Eu falo muito que a gente tem controle, né? É uma doença crônica, então a gente tem que melhorar essa qualidade de vida, tem tratamento. Né? E a gente já pode falar aqui do tratamento. Eu falo que o tratamento, André, ele é um tripé. Eu tenho medidas, né, que depende muito do paciente, que é melhorar, se alimentar direitinho, não pular refeições, ver o que está se alimentando, se hidratar, dormir no horário, acordar, né, no horário, ter um padrão de sono, evitar o estresse à medida do possível, e os farmacológicos. Então, eu tenho medicações, né, remédios, na hora da crise, que a gente chama para abortar, para tirar aquela crise, muitas vezes são anti-inflamatórios, mas aí a gente tem que ter aquele cuidado de não fazer abuso e de usar o anti-inflamatório correto, porque a gente vê muito, eu tomei um remédio que o meu vizinho passou, o outro passou, e a gente começa a automedicação sempre, né? Que vai piorando. E tem as medicações de tratamento, que a gente chama profilático, para evitar a próxima crise, para reduzir a frequência e a intensidade de crise. Então, a gente tem uma gama de tratamentos, às vezes alguns anticonvulsivantes, que a gente usa para enxaqueca, medicações, às vezes, da cardiologia, da pressão, que a gente usa para enxaqueca, e medicações mais direcionadas. Hoje existem anticorpos monoclonais, que são injetáveis, eu acho que é importante, é um tratamento um pouco mais novo que chegou no Brasil, que são injeções mensais para tratar a enxaqueca, e existe a aplicação da toxina botulínica, do Botox, que muitas vezes conhecido pela dermatologia, mas que a gente usa com um protocolo específico da neurologia, alguns pontos específicos da neurologia, para tratar essas enxaquecas crônicas. Paciente que tem mais de 3 meses, os últimos 3 meses, com mais de 15 dias de dor nos últimos 3 meses. Então, é também um tratamento com, a gente fala, um nível de evidência 1A, é a melhor evidência para o tratamento. Importante. A enxaqueca em si é uma doença, mas ela é algum sinal de alerta para algum outro tipo de questão de saúde que possa se apresentar na vida dessa pessoa? Aí a gente vem para aquelas outras dores de cabeça com sinais de alerta, né? Ela é uma doença específica, não é frescura, não é só estresse, né? A enxaqueca, ela não é quando eu tenho essa dor que mudou, aí que não está fechando aquele padrãozinho de enxaqueca, eu penso em alguma outra doença, um aneurisma, um AVC, mas aí muda o padrão de dor. Aí vem aquela dor com sinais de alarme, com um desmaio, com convulsão, com o lado do corpo parado, aí sai do nosso padrão de enxaqueca. A enxaqueca por si ela é doença.